Olá, hoje a gente vai mergulhar nos comentários bem recentes sobre mercado financeiro. Vieram de uma conversa no YouTube, sabe? Entre o CTO Larson e um convidado Mark. Aham. Vamos passar por cripto, Bitcoin, Ethereum, Solana, depois commodities, urânio, ouro, prata e dar uma olhada no S&P 500 também. Um cardápio variado, hein? Exato. A ideia é, assim, tirar o suco disso tudo, sabe? Pegar os pontos-chave, o que talvez não seja tão óbvio, para ajudar a gente a entender o que tá rolando. Vamos lá. Com certeza. Então, começando com o Bitcoin. O material que a gente viu destaca uma coisa curiosa. Ele foi testar de novo um nível de resistência bem importante, ali perto dos US$ 106.100, Pois é. pela 13ª vez. É um ponto histórico mesmo no gráfico. E a fonte lá sugere uma abordagem tipo mais de reagir do que prever, sabe? Exato. E essa insistência toda nesse nível de preço, né, chama atenção. A resistência, para quem talvez não acompanhe tão de perto, é, é basicamente onde a venda costuma aparecer mais forte. E o pessoal que quer comprar fica meio hesitante. Entendi. E a fonte levanta um ponto interessante. Depois de tanta batida na trave, digamos assim, se romper agora, talvez tenha um peso maior, né? Pode indicar uma força acumulada. E não só para o Bitcoin, né? Não. Poderia, puxar outras criptos junto, as chamadas altcoins. Falando nelas, o material que recebemos aponta para o Ethereum, o gráfico ETH-BTC, que compara ele com o Bitcoin. Aham. Mostrou um pico de volume bem perto de um suporte, um piso de preço, né? Que não se via desde 2019. Isso é relevante. E para Solana, no gráfico dela contra o Bitcoin, o SOL-BTC, notaram um padrão técnico, aquele cabeça e ombros invertido. Já ouviu falar? Sim. Esse suporte do Ethereum contra o Bitcoin, bom, ele é visto como um sinal positivo, sabe? Meio que uma âncora para o mercado de altcoins. Certo. E o padrão na Solana, o tal cabeça e ombros invertido, para quem faz análise técnica, muitas vezes sugere que a maré de baixa pode estar virando, talvez para uma alta. Interessante. Mas olha, a fonte também pondera, né? Solana tem seus desafios, tanto do próprio Ethereum, que mostrou essa força aí no gráfico, quanto de projetos mais novos tipo Sui. A competição é forte. Verdade. Bom, saindo um pouco dos gráficos, né? Olhando mais para fundamentos, vamos para as commodities, com base nos comentários do Mark. Vamos lá. Ele destacou a recuperação do preço do urânio. E as causas? Parece que são problemas lá no fornecimento do Cazaquistão, da Kazatomprom. Ah, a gigante estatal deles? Isso. E também o crescimento de programas nucleares em vários lugares e até uma possível agilização de licenças nos Estados Unidos. É, o ponto central aí parece ser esse desequilíbrio, né? Entre oferta e demanda de urânio, que tá aumentando. Mas o interessante é a estratégia de investimento que a fonte sugere. Qual seria? É focar em empresas bem específicas, sabe? Aquelas que podem realmente se beneficiar a longo prazo desse cenário, não sair comprando qualquer uma do setor. Faz sentido. Ser seletivo, né? Exato. Levanta essa questão importante, né? Mesmo com um fundamento bons para o setor, tem que escolher bem. E o ouro? A análise atribui a força recente às compras dos bancos centrais, principalmente lá da Ásia. Aham. Isso tem sido comentado bastante. O preço passou dos US$ 2.700, chegou a roçar os 3.500 e agora tá meio andando de lado, parece. A visão lá é que muitas mineradoras de ouro podem estar com preços atrativos agora. E um detalhe sobre a prata, que a fonte também menciona, historicamente, ela costuma performar melhor que o ouro lá no finalzinho de um ciclo de alta das commodities. Ah, é? Pois é. E como a prata ainda está bem longe do pico histórico dela, lá perto dos US$ 50, a fonte acha que ela pode ser até mais interessante que o ouro agora, pensando em potencial de subir. Dá um ponto. Agora, mudando totalmente o foco. Ações. O S&P 500. Certo. A análise falou de uma correção recente, depois daquela euforia com a pausa nas tarifas com a China, lembra? Lembro sim. Durou pouco, né? Pois é. Mas as preocupações maiores, tipo dívida global, essas continuam ali, né? No gráfico, destacaram um padrão Macunha, o wedge, bastante volatilidade e uns gaps, umas lacunas de preço. É, a visão de fundo que eles apresentam é que com tanta dívida e déficit por aí,
a inflação acaba sendo, tipo assim, uma saída meio forçada, né? Uma forma de diluir a dívida, talvez. Exatamente. E esse padrão de Cunha no gráfico, segundo a análise, geralmente sugere uma chance maior do preço cair para resolver a figura. Entendi. Por isso, a recomendação de usar Trailing Stop Losses, aquela ferramenta para vender automático se o preço cair uma certa porcentagem do pico, sabe? Para tentar proteger os lucros já feitos. Faz sentido para gerenciar o risco. Sim, é uma tensão, né? Otimismo de curto prazo versus esses fundamentos macroeconômicos que persistem. Então, para a gente amarrar tudo, Bitcoin num ponto decisivo ali na resistência, Ethereum mostrando uma certa força relativa, Solana com um padrão técnico interessante, mas com concorrente na cola. Isso. Oportunidades aparecendo em urânio, ouro, prata, cada um com suas nuances. Com suas particularidades, exato. E no mercado de ações, pelo S&P 500, uma recomendação de mais cautela por causa do cenário macro. É um quadro bem misturado, né? Esses movimentos, às vezes até em direções diferentes entre os mercados, talvez sejam um reflexo dessa incerteza toda que a gente vê na economia global. Pode ser. Ou, quem sabe, uma busca dos investidores por valor em classes de ativos diferentes, justamente por causa desses desafios, como dívida, inflação, que não somem, né? É uma boa reflexão. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Considerando essas análises de mercados tão diferentes, cripto, commodities, ações, como será que a conexão ou até a desconexão entre eles pode estar sinalizando tendências econômicas maiores, daquelas que ainda não tão óbvias para todo mundo? Exato. O que essa dança dos mercados realmente significa no quadro geral? Fique aí a provocação.